Olá, comunidade audaz, sejam bem-vindos a esse encontro. Nós vamos trazer um tema feminino, que é a maternidade, né? E nós temos duas convidadas especiais aqui, que são mães, mulheres diferentes, mulheres com garra, mulheres com audácia, e que tem uma família talvez não muito convencional para a atualidade. Catherine nasceu na Alemanha, 46 anos de idade, mas já mora há 22 anos no Brasil, né? E teve seu primeiro filho aqui no Brasil. Catherine gerou 13 filhos. Na verdade, foram 13 gestações, já que ela não tem filhos gêmeos, né? Hoje ela tem 12 filhos, né? Catherine tem 12 filhos e vai dar algumas dicas pra gente de como educar, né? Como educar filhos, mesmo sendo uma família mais numerosa. Quais foram os principais desafios também dessa educação. Beth Mendes também, Beth Mendes, querida, goiana, né, mas já mora em Brasília há algum tempo, né, alguns anos. Beth teve 5 filhos, tem 5 filhos, né, e Beth, embora tenha 5 filhos, Beth optou por atuar também no mercado de trabalho. Uma curiosidade que eu imagino que as mulheres tenham, né, quem não tem filhos, quem tem talvez já tenha descoberto, mas quem não tem filhos. Quando nasce a maternidade? Tem um ditado que diz que a mãe nasce quando o filho nasce. Vocês concordam? Ou isso pode ter ocorrido antes? Bom, acredito que a mulher ela já é mãe por instinto, a grande maioria. E no meu caso, a minha maternidade começou muito jovem, porque eu tinha 2 anos, já cuidava do meu irmão abaixo de mim. Então eu tenho aí mais 3 irmãos e ao longo minha mãe foi tendo um atrás do outro e eu fui cuidando dos filhos. Então sou mãe desde bebê praticamente. Bom, eu também já tive experiências, eu que era pequeno cuidava do meu primo, depois trabalhei em orfanato, então gosto muito disso mesmo. Beth, quando você decidiu ter uma família maior, já que você tem 5 filhos, como é que aconteceu a maternidade na sua vida? Como é que foi esse processo? Minha avó teve 15 filhos, então para mim ter 5 aparentemente é pouco, não é muito, né? Como não é fora do padrão. Minha mãe teve 4 e eu tive uma a mais, na verdade era para ter 4 somente, acabou escapulindo aí um 5º filho com muito amor. Que beleza. Como aconteceu com você? Bom, se tivesse falado para mim que eu ia ter 13 filhos, eu ia não bate bem, né? É que acho que cada filho vai nascendo e vai acontecendo. Se o casal quer ter outro filho, vai ter. Não é um planejamento, vou ter tantos e tantos filhos. Acho que não é por aí. Tem algum filho que você disse assim, não, eu gostei, me identifiquei, tenho realmente habilidade, dom para ser mãe, vou ter mais filhos? É que uma hora chegou a questão, eu vou trabalhar fora ou não? E teve que decidir, ou eu trabalho ou meu marido. Aí eu falei, não, eu quero ficar em casa, eu gosto mesmo de cuidar dos meus filhos, eu não vou abrir mão, assim, desde que o meu marido trabalha. Então acho que foi o momento que eu falei, não. Foi em qual filho, quando você teve? Isso já foi no segundo. No segundo filho. Você já optou realmente que você ficaria por conta de cuidar dos filhos e que teria mais filhos. Aconteceu com você, Beth, em algum momento específico essa decisão? Não? Foi natural? Não, foi natural. Eu tinha... eu parei um pouco tempo de trabalhar, mas depois isso era natural. Trabalhei antes, trabalhei grávida no meu primeiro filho e depois foi uma opção, parei um pouquinho, mas em seguida no meu último filho eu já estava de volta ativa e isso foi muito tranquilo, nada discutido ou não. É uma sequência natural trabalhar e ter filhos para mim. Beth, qual, assim, na sua percepção, você que é esposa, que é casada, já tem um casamento sólido de muitos anos, é profissional também, qual é o maior desafio que você percebe na maternidade? O marido é da gente e a esposa é dele. Então, quando vem os filhos, aí o grande segredo é tratar esse ciúme natural que o esposo tem, porque ele vai ter que dividir com 1, com 2, com 3 e no caso com 5, no meu caso.
Então, acho que esse é o grande segredo, é a grande dificuldade de nós mulheres e dos homens quando vem, principalmente, o primeiro filho. Ocorreu com você também, Catherine? Porque quando a gente é mãe, a gente gosta muito de cuidar da criança, é um instinto natural. A gente não pode se esquecer, então, que o marido seja sempre o menor filho de todos, né? Porque o casamento é a base da família. Perfeito. E tem alguma técnica que você utiliza, alguma estratégia para conciliar, né, o casamento, a paixão, o tempo juntos, né, o diálogo com uma família maior, né, que tanta gente dependendo de vocês? A minha percepção é o seguinte: enquanto eu tive os meus filhos, ficou muito claro depois desse entendimento aí que os filhos foram vindo entre o casal, que a gente tem que abdicar um pouquinho da gente. É como se fosse uma missão. Missão do homem, missão da mulher. Há um abdicar um pouquinho de nós dois em função de criar os filhos. Eu sempre digo que eu e meu marido hoje namoramos muito mais e estamos... Eu sempre falo para ele, não, a gente podia ter começado agora, né? A gente é como se estivesse começando. Por quê? Porque criamos os filhos, estamos com a missão cumprida. Então agora a gente tem um tempo para nós dois. Viajamos, fazemos programas juntos. Então é assim, mas eu vejo a maternidade como um abdicar um pouco e focar naquilo, nos filhos. Cat, você tem uma família de 12 irmãos, né, que convivem. Como é que você percebe o relacionamento entre eles? Bom, eu sei que eles gostam muito dos irmãos e que não querem trocar, que eu já percebi. E, por exemplo, os grandes gostam muito, que moram fora, vêm para casa, adoram brincar com os irmãos, ligam para eles. Convivência normal, natural, muito rica, porque aprende-se muita coisa. Então, por exemplo, se eu tenho um filho só, eu quero que seja uma pessoa aberta, que aprenda a dividir. É muito difícil fazer isso só pela educação. Agora, se tem mais filhos, vem sozinho, não precisa quebrar a cabeça, né? Então, é enriquecedor. Você percebe, Beth, que essa relação entre eles, assim, facilita esses elementos que os pais é que trazem no primeiro momento, né? De dividir, de respeitar o próximo, de empatia. Como que você percebe isso? Eu vejo até sobre decisões na vida mesmo. Eu tenho filhos fora, né? Cada um em um canto já. E eles se falam, eu vejo eles entrando em contato. Qual a sua opinião para eu escolher um curso tal? O que você acha? O emprego tal? Eu quero isso, quero aquilo. Qual a sua opinião? Então isso é muito bacana. Uma coisa que iria sobrecarregar a nós pais, eles fazem entre si. Então isso é muito bom. Bom, o que vocês diriam para as mulheres, né, que passam por receios? Na verdade, intimamente tem um desejo da maternidade, mas tem medo, porque a maternidade transforma a vida da mãe, né? Tanto no sentido físico, quanto no sentido emocional, psicológico. Mas essas mulheres que têm medo, têm vontade, mas postergam esse momento por receio. O que vocês podem deixar de contribuição? Vamos começar com o físico. Eu tive 5, amamentei 4 até... no mínimo por 1 ano e meio, cada um. A mais velha mamou 3 anos, a mais nova mamou até os 4 e não vi perda no meu corpo. A questão da preocupação das mães, eu vejo muito grave a questão muito de partos em cesárea, tá? Cesárea, né? Nós tivemos normais, nós duas, então isso é muito importante. E uma segunda coisa é a preocupação de sair para trabalhar. Gente, o importante é qualidade de convivência e não quantidade de tempo. O mundo está cheio de mães que estão em casa, não é o seu caso, mas que os filhos ou estão loucos para ela não estar ali, ou ela empurrando os filhos para a rua porque não suportam a convivência.
Eu acho que a gente sempre primou por isso, pela qualidade do tempo que a gente tinha disponível para os filhos. Isso é muito importante. Acho que esse negócio de perder o corpo, você vê, outras pessoas na nossa idade são iguais, qual é a diferença, né? Então. Isso tem que olhar bastante com a lupa para ver, né? E medo de parto eu tenho também, nossa, todo mundo tem que... A gente não sabe mais ter medo, não sabe sofrer, mas tem que enfrentar. Ué. E um filho é tão enriquecedor, né? Se eu penso, se eu não tivesse meus filhos, é um sentido de vida, né? Com relação à formação mesmo do filho, no sentido profissional, intelectual, né? Os contatos de escolaridade, qual foi a preocupação de vocês? Como é que vocês conduziram essa formação? A gente leva para a escola e tenta dar o que a gente pode. Bom, no meu caso, que a gente realmente gasta muito dinheiro com a escola, mas como é um prazer, porque a gente acha importante o filho ter o que a gente pode dar. Hoje você já tem filhos em estágio acadêmico, né? Isso, já tem filho formado e tem que investir mesmo logo no começo, em tudo eu acho. Você já falou, né? Educação é importante pequeno, que a gente tem preguiça de fazer alguma coisa. Não, vai agora que depois você vai ver que fica muito mais fácil. Você não precisa chorar, que tem que investir, tem que fazer as coisas direitinho, assim. Eu acho que o grande legado que a gente deixa é educação. Lá em casa eu sempre digo, dinheiro é só para dar briga. Então nós investimos tudo em educação. E você, né, que tem desejo de ser mãe ou que já é mãe e às vezes se sente um pouco insegura, né, ir para o mercado de trabalho, hoje a gente pode perceber que na verdade tudo vai da nossa decisão, aquilo que a gente realmente, verdadeiramente deseja, né? E tudo é possível. A partir da decisão é traçar o seu caminho, as suas metas e confiar que o resultado só nasceu para dar certo. Obrigada, até a próxima.